envolve-nos, governa-nos, dirija-nos. Esse é o desejo mais profundo de cada filho que está aqui presente essa noite. E em unidade, eleva as vozes, rasga os corações, rende-se a Ti como oferta de adoração. Não estamos aqui, Senhor, por causa de bênçãos ou porque necessitamos de um milagre urgente. Estamos aqui porque o Senhor nos trouxe, o Senhor nos permite estar. E o nosso único desejo é Te adorar. Não viemos para Te adorar, viemos Te adorando, pois este é um modelo de vida que todos nós queremos ter. Viver para Te adorar. Em nome do Senhor Jesus, ensina-nos a Te adorar em tudo o que fazemos. Ensina-nos, Senhor, a ter um projeto de vida que reflita a adoração ao Teu nome, e a resposta seja a Tua presença, em nome do Senhor Jesus. Adore ao Pai, igreja, em forma de adoração. Aplauda Ele. O teu aplauso é adoração. O teu grito de júbilo é adoração. O sorriso em teus lábios é gratidão. E gratidão na alma é adoração. Aleluia. Obrigado, Jesus. Glória a Deus. Shalom, shalom, família. Boa noite. Que felicidade estar aqui hoje contigo, adorando ao Senhor Jesus. Que alegria estar hoje aqui para celebrar o santo nome de Jesus junto contigo. Amém, glória a Deus. Vai tomando o teu assento. Alguém sentiu minha falta aí nos últimos cultos? Sempre pergunto porque realmente toda vez que eu viajo, toda vez que o Senhor me leva em algum lugar, em uma missão, eu sinto muita falta, sinto muita saudade da igreja, sinto muita saudade de todos. E só para informar e até mesmo para justificar a minha ausência, eu sou teu pastor e como teu pastor isso não me ausenta de prestar contas para você que é a igreja. Nós viajamos, estivemos aí alguns dias em Ji-Paraná. Lá existe a terceira unidade da família Betel. Que igreja linda, que igreja extraordinária, em uma cultura diferente, alguns 1000 quilômetros daqui, né? São 3.000 quilômetros daqui. Ji-Paraná, para quem não sabe, fica no estado de Rondônia. E estive lá junto com a apóstola Lucineide para ungirmos, né, oficializar diante de Deus e da igreja o pastor Moisés e a pastora Josi, um casal apaixonado por Jesus, que junto com suas filhas Raquel e Ana, e hoje também com uma turma grande de discípulos, tem construído a família Betel em Rondônia. Fiquei muito feliz de estar lá com eles, vivendo o que vivemos aqui todos os domingos, o tempo todo. E me senti em casa porque, na verdade, a família Betel é a nossa casa, amém? Então é por isso que estivemos fora em um culto, e no outro culto eu havia me comprometido com um pastor amigo de participar da inauguração do seu novo templo, né? Domingo passado, o pastor Lucas, um pastor querido, um pastor apaixonado por Jesus, e que tem estado conosco sempre presente nos nossos eventos, nos nossos mover como igreja. E então eu não poderia desonrar minha palavra. Apenas coincidiu com o retorno da minha viagem de Ji-Paraná, mas eu acredito que em todas as minhas ausências o Senhor representou
bem aqui através do Rodrigo, que ministrou palavra, através da apóstola Lucineide no domingo passado, e principalmente pela presença do Espírito Santo, que é sempre marcante nos cultos da família Betel, amém? Quero ler contigo Tiago capítulo 4, versículo 1, que está escrito assim: de onde vêm as guerras e contenda que há entre vocês? Alguém aí já viveu algum momento, ou está vivendo algum momento de guerra e contenda? Se liga que essa palavra é para você hoje. Não vem das paixões que guerreiam dentro de vocês? Olha aí a palavra de Deus falando de você e mostrando para você de onde vêm os conflitos, de onde é as raízes, a origem das guerras que travamos o tempo todo. Versículo 2: vocês cobiçam coisas e não as têm, matam e invejam, mas não conseguem obter o que desejam. Fala assim comigo: misericórdia. Vocês vivem a lutar e a fazer guerras, não têm porque não pedem. Quando pedem, não recebem, pois pedem por motivos errados, para gastar em seus prazeres. A palavra de Deus, querida, ela é considerada, é revelada nas próprias entrelinhas da Bíblia como uma espada afiada, uma espada que separa a alma e o espírito, uma espada que transforma o nosso interior. A palavra de Deus, ela é clara, e a palavra de Deus foi confiada a nós, na forma de Bíblia, diga amém. A palavra de Deus primeiro foi revelada ao povo judeu, ao povo da nação de Israel, e como Jesus é judeu, veio à terra e viveu em Israel como parte daquele povo, nós temos também que ter o entendimento de que a nação de Israel, até os dias de hoje, representa uma nação muito importante no contexto geral de toda a humanidade. Deus escolheu esse povo, ditou as tradições que estão aqui na Bíblia, que estão contidas na Bíblia. Deus trouxe a palavra para ser luz em seu caminho, e através da cultura dos hebreus, da cultura da Bíblia, nós também andamos. Então nós não podemos ignorar uma guerra que está acontecendo hoje lá do outro lado do mundo, no Oriente. É uma guerra, querido, que espiritualmente tem muito poder para influenciar toda a humanidade, todas as nações da terra. E nós não podemos começar o culto sem antes orarmos pela paz naquela nação. O conflito que está acontecendo hoje, lá nas fronteiras de Israel, entre Israel e um grupo terrorista, Hamas, podem acarretar, podem desencadear em um terceiro conflito mundial, de uma guerra mundial. E guerra mundial hoje, querido, não é mais como a primeira e a segunda que nós tivemos aí recente no século passado, que resultou em quase 100 milhões de mortos, muita destruição, muito sofrimento para toda a humanidade da época. Porque o conflito de hoje, um conflito armado hoje entre nações, é um conflito a nível nuclear, que não vai resultar em 100 milhões de mortos, pode resultar em dizimar toda a humanidade. É por isso que nós, como povo de Deus, devemos nos importar e orar pela paz da nação de Israel. É por isso que nós temos hoje aqui no púlpito a bandeira de Israel. Nós vivemos nas últimas 24 horas, das 18 horas de sexta-feira até as 18 horas de ontem, um mover aqui na igreja de 24 horas de intercessão com muita adoração. Muitos passaram por aqui durante as 24 horas, né? Oramos, adoramos ao Senhor, liberamos decretos. Inclusive você, quando entrou ali, viu lá na entrada da igreja um painel, né? Uma cartolina com nomes de pessoas, e deseja acrescentar o nome de alguém, para que a gente, como intercessor, como igreja, continue orando durante toda a semana.
nós fizemos isso clamando por vidas, por pessoas, citamos os nomes que estão naquele painel, oramos, enviamos, liberamos decretos no mundo espiritual, e não poderíamos deixar de orar pela paz de Israel. E como de costume, eu gostaria, diante de mais nada, orar contigo pela paz em Israel, amém? Então estenda a tua mão para cá. Pai, em nome de Jesus, nós somos gratos pelo privilégio de termos hoje em mãos a tua palavra, que é a Bíblia. Sabemos que ao longo da história, para que pudéssemos ter a Bíblia em arquivo, em livros organizados, de uma forma clara e objetiva, como esse texto de Tiago que acabamos de ler, Senhor. Nós sabemos, Senhor, que podemos ser gratos a Ti, porque o Senhor confiou a Tua palavra a uma nação que influencia toda a terra com sua cultura. Nós sabemos, Pai, que há um conflito armado hoje dentro das fronteiras de Israel. E nós queremos, em concordância, liberar, Senhor, bênção sobre aquele lugar, sobre aquela fronteira, sobre o povo palestino, sobre o povo judeu, não só naquela região, mas em todo o mundo, que acabam sofrendo com mentiras, com uma guerra ideológica e com conflitos, Pai, porque há um povo matando e morrendo por causa de ideologias, e sabemos, Pai, que guerra não interessa para ninguém a não ser o inferno. Então nós queremos estabelecer um decreto que haja paz em Israel, que haja paz no Oriente Médio, e que essa paz seja para a glória do nome do Senhor Jesus. Você que concorda diz amém. O apóstolo Tiago, querido, quando escreveu essa carta, ele fez com muita sabedoria. E diga-se de passagem que o apóstolo Tiago é considerado o sábio do Novo Testamento. A sua sabedoria é comparada à sabedoria do rei Salomão. Um homem cheio de Deus, cheio de sabedoria, que usou essa sabedoria para servir o povo de Deus, amém? E quando ele diz que muitas das guerras e contendas que nós enfrentamos, elas têm origem dentro de nós, e ele acrescenta que parte dessas guerras vem porque nós não conseguimos algo que nos dá prazer. Pedimos e não recebemos porque não sabemos pedir da maneira certa. Nós não podemos ter muitas bênçãos, muitas situações, porque fazemos da maneira errada. E isso muitas vezes até desanima pessoas a pedir, porque a pessoa pede, muitas vezes em oração, pede a Deus e não alcança. Então o que ela faz? Olha, eu não vou pedir mais porque de nada adianta. O que adianta pedir se eu não vou receber? E o apóstolo Tiago afirma aqui que quando nós pedimos, nós não recebemos porque estamos fazendo pelo motivo errado. Nós estamos fazendo para gastar em nossos prazeres. O que te dá prazer? Qual tem sido o objetivo da tua oração? Eu vinha de casa agora, né? E antes de sair de casa, eu dei um beijo apaixonado na minha esposa, porque hoje ela estava, como em todos os dias, linda, extravagante, extraordinária. E eu sou muito grato a Deus por ter me dado aquela mulher por esposa. E quando eu me despedi dela, eu dei um beijo e falei: meu Deus, como você está linda. E vim para o culto, e vim agradecendo a Deus, vim orando em línguas, vim realmente adorando ao Senhor, e sendo grato por ter me dado aquela esposa. E eu até pensei, eu falei: puxa, bem que eu poderia ter tirado uma foto ao lado da minha esposa, e para postar nas redes sociais com a seguinte legenda: prontos para sair, para fazer exatamente o que mais gostamos de fazer. Ou seja, nós estávamos ali, vou me incluir, que eu também sou filho de Deus, lindos, perfumados, cheirosos, com coração alegre, porque nós estávamos ali prontos para sair, para pregar a palavra, para adorar a Deus em comunhão com o corpo de Cristo, com a igreja. Se tem uma coisa que eu tenho prazer, queridos, é de vir aos domingos, pregar na igreja que o Senhor me confiou para pastorear.
E a apóstola Lucineide hoje não está aqui porque ela está pastoreando na igreja Família Betel Vila Verde. Então eu estava ali no caminho para cá, refletindo e entrando diante de Deus com gratidão, porque Ele permite que eu viva algo que me dá prazer. Eu orei muito por isso, queridos. Eu orei muitas madrugadas, subi em muitos montes, fui em muitos lugares, me reuni com igrejas, orando para ser o pastor que sou hoje. E continuo orando. E sabe uma coisa que me dá prazer? Não é orar pelo que eu quero, é simplesmente orar. Eu amo orar, porque quando eu oro, eu não estou jogando palavras ao vento, eu estou conversando com o Pai. E o apóstolo Tiago diz aqui que quando nós entramos diante de Deus e pedimos algo e não recebemos, nós não recebemos porque fazemos com o motivo errado. Ou seja, nós fazemos para algo que nos dá prazer, algo que não agrada a Deus. Nós fazemos para sentir prazer na carne. Quando eu oro e eu vejo resposta do céu, eu recebo a resposta do céu. Quando aquela oração é eficiente, eu sei que é eficiente porque eu oro segundo a vontade do Pai. Jesus diz: tudo o que pedires em oração ao meu Pai, Ele te concederá, se for de acordo com a sua vontade. Muitos esquecem dessa parte da Bíblia. Falar, Jesus disse que qualquer coisa que eu pedir a Deus, Ele vai me dar. Não, queridos. Primeira coisa, Deus não reconhece a voz de qualquer um. Deus só fala com filho. Deus só reconhece a voz de filho. Só é filho aquele que reconhece e aceita Jesus como Senhor e Salvador e que o confessa publicamente. É aquele que entra diante de Jesus, aceita o seu sacrifício vicário e se esforça para agradar a Deus, cumprindo exatamente tudo o que Jesus ensina nas Escrituras. A Bíblia aponta para Jesus. Novo Testamento, Velho Testamento apontam para Jesus. E a Bíblia fala que nós devemos entrar diante de Deus com ação de graças, com ações de graças, ou seja, com um coração grato. A Bíblia fala que nós devemos dar graça em tudo. E muitas vezes, queridos, a gente não entendeu qual que é o propósito da oração. A oração não é pedir, a oração é adorar. A oração não é reivindicar, a oração é adorar. Quando você adora a Deus, você recebe resposta do Deus que você adora. Quando você entra diante de Deus para pedir algo, você está reivindicando, você não está adorando. E quando a Bíblia fala que nós devemos aprender a pedir, nós devemos atentar para essa palavra para que possamos viver o que a Bíblia exatamente nos diz para viver. Na questão financeira, na questão de paz, porque o apóstolo Tiago fala de guerras, de sua origem. Então, se você entra diante de Deus com uma guerra eminente, você não vai receber bênção, você vai provocar um conflito. Não dá para entrar diante de Deus com a guerra, queridos. Muitos se frustram porque acham que entrar diante de Deus é pedir bênçãos. Está bagunçando tua mente hoje, né? Aí alguns falam assim: poxa, toda vez que o pastor fica uns dias fora, ele volta. Não é que eu volto, meu irmão. É que o Senhor me leva a lugares que para muitos parece romântico. Olha, tão lindo viajar para Ji-Paraná, meu irmão, como é maravilhoso. Eu nunca fui tão paparicado, tão mimado como o pastor, viu? Tem que dar honra ao pastor Moisés, pastora Josi e aquela família, porque realmente nos trataram muito bem. E se for por tratamento, eu ia até querer ficar lá. Brincadeira. Mas para chegar em Ji-Paraná, queridos, são 24 horas de viagem.
Eu saí da minha casa meio-dia e cheguei em Ji-Paraná no outro dia 24 horas. Alguém já fez uma viagem de 24 horas? Eu já fiz de ônibus, já fiz de carro. Olha, eu fiz de carro e avião. É longe, gente. Não dá para ir de bike. É longe. Então muitas vezes a gente fala, olha, eu viajei para Ji-Paraná e foi lindo. Sim, mas tudo tem um preço a pagar. E diante desse preço que a gente paga, até mesmo para fazer uma viagem linda, a gente tem que entender, para no momento da dificuldade, a gente não distorcer a essência da nossa alma em Deus. Ou seja, no lugar de adoração, você ofereça a Deus murmuração. Em tudo dai graça. Até mesmo na hora que você vem para o culto, e o pastor prega uma palavra e fala a respeito de dízimo e oferta. Muitos ligam esse versículo e condicionam ele a uma vida de fidelidade. Uma pessoa só é fiel a Deus no quesito dízimos e ofertas quando ele tem um motivo para adorar a Deus. Aquela pessoa que acha que dízimo e oferta não é para ele, é que ele não entendeu ainda qual é o motivo dele entrar diante de Deus com o seu dízimo e com a sua oferta, com a sua primícia. Toda semente que plantamos no altar do Senhor é uma semente de adoração. Eu tenho ensinado à igreja, ensinado a você, e eu preciso que você entenda, meu irmão. Nós não falamos de oferta, de dízimo, porque a igreja precisa de dinheiro. Nós falamos de dízimo e oferta porque você precisa aprender a adorar o Pai. E quando você aprende a adorar o Senhor, você entra diante dele com a tua oração focada no coração do Pai. Então o que está acontecendo aqui em Tiago capítulo 4, versículo 1, 2 e 3, vai se tornar claro dentro de você, e você vai entender que o melhor de Deus não é para alguns, é para você também. Está na hora, meu irmão, pega isso para você. Está na hora de você parar de ficar aplaudindo só o testemunho dos outros. Está na hora de você começar a trazer glória para o nome do Senhor Jesus através do teu testemunho. Ai, pastor, mas o meu testemunho de vida é lindo. Amém, meu irmão. Quando foi que aconteceu esse testemunho que você tanto conta? 20 anos atrás. Sabe qual foi o meu último testemunho? Vindo para cá. Você tem que entender, querido, que o teu testemunho de vida não foi uma situação, uma experiência, um livramento, uma bênção que aconteceu na tua igreja uma única vez. Um momento que aconteceu na tua vida, num tempo muito, muito distante. Queridos, você tem que entender que testemunho de vida é o agora de Deus na tua vida, ou seja, a paz de Deus dentro de você. E quando a paz de Deus está dentro de você, meu irmão, você entra diante dele para pedir o que agrada ao coração dele. E quando você entra para pedir o que agrada ao coração do Pai, ele traz numa medida sacudida, recalcada e transbordante para você. O rei Salomão, diante de Deus, pediu sabedoria para servir o povo, para governar a nação de Israel. E Deus disse: olha, só porque você me pediu sabedoria, você não pediu a morte dos teus inimigos, você não pediu longevidade, você não pediu riquezas, eu vou te dar a sabedoria que você precisa, que você tanto deseja, mas vou também te dar paz com os teus inimigos, eu vou te dar longevidade, eu vou te dar riquezas. E a Bíblia fala que durante o reinado do rei Salomão, nenhum inimigo ousou atacar Israel. Que o rei Salomão viveu muitos anos de vida, governou Israel por 40 anos, e a Bíblia fala que não houve homem com tamanha sabedoria e também riqueza, conforme viveu e teve o rei Salomão em toda a sua vida. É aprender a entrar diante de Deus, meu irmão, com gratidão. Quando você traz o dízimo no altar, você está agradecendo pela porta de emprego que você tem. Você separou 10% daquele valor para abençoar a casa de Deus e para você permanecer na bênção. Quando você separa a tua primícia,
para entregar na mão do teu sacerdote, você faz porque você é grato a Deus e você está dando honra a Ele, honrando aquele que Ele enviou para ser pastor da tua vida. Quando você separa uma oferta alçada para entregar no Senhor, você está falando: olha, eu estou trazendo essa oferta, eu não preciso entregar essa oferta, mas eu estou ofertando porque eu sou grato pelo Senhor até aqui ter me sustentado. Sabe a forma correta aqui de entrar diante de Deus? Fala assim comigo: com gratidão. Eu vou ler, não precisa projetar, preste atenção. Aclamem o Senhor todos os habitantes da terra. Prestem culto ao Senhor com alegria, entre na sua presença com cânticos alegres. Reconheça que Ele é o nosso Deus, Ele nos fez e somos dele, somos o seu servo e povo, somos o seu povo e rebanho do seu pastoreio. Entre por suas portas com ações de graças e em seus átrios com louvor, dê-lhe graças e bendiga o seu nome, pois o Senhor é bom e o seu amor leal é eterno e a sua fidelidade permanece por todas as gerações. O salmista aqui está nos mostrando, querido, que nós, além de viver um modelo de vida de adoração, nós devemos entrar diante de Deus com gratidão. Trazer os dízimos, as ofertas, as primícias no altar é uma forma de nós adorarmos a Deus e fazer da maneira certa, de profetizar com nossos corações gratos. Tem pessoas que falam assim: olha, eu não consigo dar meu dízimo porque é tão pouquinho. Olha, eu não posso dar meu dízimo porque se eu der aqui vai faltar lá. Meu irmão, já está faltando. E muitas vezes eu tenho plena certeza que se há falta na tua casa de alguma coisa, é porque não tem fidelidade e gratidão no teu coração. Tem uma guerra, e coração e guerra é escravo de Mamon. Ele não governa os recursos, ele é governado pela ausência de dinheiro. Quando há falta, querido, na tua casa, é porque o espírito da miséria está governando a tua mente. Então você entra diante de Deus para questionar, para pedir, para chorar. Você não entra para agradecer, você não entra para adorar, você não entra para ter paz de Deus, você entra para fazer guerra com o próprio Deus. Quem está entendendo fala assim: misericórdia. É isso que eu quero alertar você, meu irmão. Entrar diante de Deus tem que ser da maneira correta. Quando você traz o teu dízimo, o teu dízimo fala por você. Quando você apresenta uma oferta, traz a primícia no altar, a tua semente fala por você. Porque Jesus diz: não ajuntem, não se preocupem em ajuntar tesouros na terra, onde a traça, a ferrugem, o ladrão minam, consomem e roubam. Se preocupem em juntar tesouros no céu, onde o homem, o ladrão ou as pragas podem tocar. Pois onde estiver o teu tesouro, ali estará o teu coração. Se o teu coração estiver em Deus, se o teu coração estiver na gratidão, até mesmo pelo pouco que o Senhor tem dado para você o tempo todo, meu irmão, você não vai entrar para reclamar, você vai entrar para agradecer mesmo no pouco. E há uma promessa que diz: se você conseguir ser fiel no pouco, com certeza Ele vai te colocar sobre o muito. Sabe por que muitos permanecem no pouco? Porque muitos não conseguem ser fiel. E se você não consegue ser fiel no pouco, meu irmão, teu estado de vida nunca vai mudar. Essa guerra que está dentro de você vai continuar até o dia em que ela te afastar de Deus. Separar o dízimo, a oferta e a primícia e trazer ao altar é ter um coração grato. Olha, pastor, eu não senti ainda. Comece a fazer, porque quando você faz, você prega para a tua alma. A alma se alegre no pouco, porque na maioria das vezes você se entristece pelo que você não tem, ao invés de se alegrar com o que você tem. E uma pessoa que não consegue se alegrar com o pouco que ela tem, ela sempre vai ficar triste pelo muito que ela não tem, e essa pessoa jamais consegue ter paz com Deus.
jamais consegue entrar diante do Senhor com coração grato. Ela sempre terá murmuração ao invés de adoração, e ela sempre vai pedir e nunca vai ter, porque o prazer dela não está em agradar e adorar a Deus, mas está em reclamar pelo que não possui. Quero te convidar, queridos, a começar a dar fim nesse conflito que há dentro do teu coração, acabar de uma vez com toda com essa guerra, entrar diante de Deus com o teu coração grato, mesmo que seja pouco, mesmo que a tua semente seja pouca, mesmo que o teu dízimo seja mínimo, mas que seja um dízimo de adoração, um dízimo de fidelidade. Muitos estão nesta época do ano recebendo o 13º salário, e não lembram do Senhor. Olha, vou pagar isso, vou comprar aquilo, vou preparar assim, vou me preparar para pagar o IPVA, para pagar a prestação, para pagar o imposto atrasado, ou para viver tranquilidade nesses dias. Meu irmão, onde está teu coração? Quando você coloca Deus em primeiro lugar, as demais coisas que te faltam serão acrescentadas segundo a sua justiça. Tenha o reino de Deus como prioridade, que o teu coração seja em adorar o Senhor, em nome do Senhor Jesus. Separa teu dízimo, separa a tua oferta, separa a tua semente de primícia, e vamos com muita alegria no coração adorar a Deus, antes mesmo de recebermos uma palavra que é tremenda, eu creio, que vai mudar o coração de muitos aqui hoje, porque nós estamos num ambiente, queridos, que foi preparado. Esse culto foi preparado num ambiente de oração de 24 horas. Então a palavra que Deus me deu, Ele me deu aqui, com lágrimas nesse altar, rasgando o coração e buscando a revelação dele para compartilhar contigo. Mas antes de receber esta revelação, nós precisamos separar a nossa semente de adoração. Já cantamos, já choramos, mas a adoração completa não é apenas cantar, mas sim entregar ao Senhor e mostrar que o nosso coração é dele e não das coisas do mundo, amém? Separe a tua semente, se coloque de pé em nome de Jesus. Quero orar para abençoar e elevar essa semente no altar. Pai, em nome do Senhor Jesus, queremos abençoar, Senhor, as sementes, os dízimos, as ofertas, as primícias, que entregamos, Senhor, no teu altar, mesmo de maneira eletrônica, pelo Pix da igreja, pela transferência bancária, ou até mesmo pelo cartão na maquininha. Nós queremos apresentar, Senhor, as nossas sementes, que não é mais dinheiro, mas sim semente de adoração que apresentamos diante de Ti, que não seja para nossa vaidade, que seja para o Teu louvor, que não seja, Senhor, simplesmente para querermos mapear e demarcar uma bênção que queremos, mas seja, Senhor, para demonstrar que o nosso coração está em Ti, no Teu reino, como prioridade, e que as nossas sementes de fidelidade entregues no Teu altar é a nossa adoração, com muita gratidão, pelo Senhor nos dar um emprego, pelo Senhor nos dar um teto, pelo Senhor enviar a provisão em nossos lares. Nós não estamos cumprindo um mandamento porque somos obrigados. Sabemos que não é por obrigação ou muito menos por necessidade, mas por alegria, por fidelidade, porque somos apaixonados por vidas, e é na igreja que vidas são alcançadas. E quando semeamos porque amamos a mesma coisa que o Senhor ama, vidas restauradas. Em nome do Senhor Jesus, te adoramos essa noite com nossas sementes de fidelidade. Você que crê, diga amém. Traga a tua semente no altar em nome do Senhor Jesus. Vem com alegria, vem com expectativa, em nome do Senhor Jesus, porque os céus se movem em favor daqueles que estão dispostos a mover o coração de Deus com a sua adoração, em nome de Jesus. Glória a Deus, amém? Faz assim, respira fundo e solta. Mais uma vez, vai. Mais uma. Bem devagar. Esse é um exercício para acalmar a alma. E quando nós fazemos esse exercício respiratório, nós preparamos a nossa alma
para viver a palavra de Deus, amém? Quando a tua alma está calma, quer dizer, dentro de você não tem guerra. E se não está tendo guerra aí, você está pronto para ouvir Deus falar na tua vida, aleluia? Diga ao fraco, sou perseverante. Este é o tema da palavra de hoje. Diga ao fraco, sou perseverante. Tem algum fraco aqui hoje? Tem um fraco aqui? Fala assim, tem! Porque se você fosse forte, você não estaria aqui. Você estaria em qualquer lugar, menos no culto. Você ia ter argumento para falar, hoje eu não vou. Então vamos lá de novo. Fala assim, eu sou fraco. Por isso, eu digo, sou perseverante. A Bíblia fala que nós devemos depositar nossa confiança, nosso coração e nosso entendimento no Senhor, no Espírito Santo e na sua palavra, amém? Então vamos lá novamente. Diga ao fraco, ou seja, nós, sou perseverante. Eu vou dizer assim, diga o fraco e você vai profetizar, sou perseverante, amém? Diga ao fraco, em nome de Jesus, amém? Joel capítulo 3, versículo 10. O que é uma pessoa perseverante? É aquela pessoa que não desiste, é aquela pessoa que não larga o osso, é aquela pessoa que vai e que cumpre a missão até o final. Alguém aqui já começou algo e parou no meio do caminho? Alguém aqui já desistiu de algum projeto e hoje se arrependeu? Tipo aquela faculdade, aquele concurso público, aquela vaga de emprego. Quem está entendendo? Então Deus escolheu exatamente você para te fazer perseverante. O que é uma pessoa que não é perseverante? É aquela pessoa que faz errado, é aquela pessoa que pede e não recebe porque quer para fazer a coisa errada. Joel 3,10, vamos ler primeiro na versão Nova Almeida atualizada, que diz assim: transformem as suas lâminas de arado em espadas, e as suas foices em lanças, que o fraco diga, eu sou o que, gente? Fala assim, eu sou forte, amém? Vamos ler também na versão NVI, que é a versão que nós usamos aqui no nosso dia. E olha só que tremendo isso aqui, olha só a revelação. Eu fiquei muito feliz quando Deus me mostrou isso aqui. Forjem os seus arados, fazendo dele espadas, e de suas foices façam lanças. Diga o fraco, sou o forte é um guerreiro. E o que é um guerreiro, meu irmão? É aquele que sai para lutar. No nosso hino nacional tem uma frase que eu amo, que diz assim: um filho teu não foge à luta. Olha para a pessoa que está do teu lado e profetiza na vida dela, fala assim: você é filho de Deus, então você não pode fugir das tuas lutas, amém? É isso que faz de nós um povo perseverante. Um povo forte é um povo guerreiro. Um povo guerreiro é aquele que, mesmo com medo, vai. Todo guerreiro é aquele que não tem medo. Todo soldado, aquele que vai para a guerra, é aquele que não tem medo de nada. Engano seu. Aquele que se diz que não tem medo de nada é o maior dos mentirosos. E é o primeiro a bater em retirada. Ou o primeiro a morrer. Coragem não quer dizer ausência de medo, porque o corajoso, o guerreiro, o forte, mesmo com medo, mesmo com fraqueza, mesmo com a situação adversa, ele vai e enfrenta a situação. Quem entende, diga amém. Nesse contexto aqui, querido, Deus está literalmente falando de guerra e justiça. Deus está falando, anunciando às nações da terra, que Ele fará o julgamento de todo mundo. E esse julgamento, querido, ele será após os últimos dias. E Deus deixa claro aqui no capítulo 3 do livro de Joel, que Ele fará justiça à nação de Israel.
A nação de Israel é a nação que Deus escolheu para chamar de sua. Aí o povo fala assim: ah, Deus é brasileiro. É nada, meu irmão. Deus é israelense. Nós temos o privilégio de fazer parte desse povo, amém? Olha para a pessoa que está do teu lado e pergunta para ele assim: está entendendo? E a Bíblia fala aqui no capítulo 3 de Joel, queridos, que quando Deus reunir as nações da terra para fazer o julgamento, Ele vai fazer justiça a Israel. E Ele fará, fará justiça a Israel, fruto da aliança que o próprio Deus propôs a Abraão. Abraão é o pai das 3 religiões, frutos de uma aliança de Deus com ele. Por causa da desobediência de Abraão, nasceu Ismael. Ismael é o pai dos árabes, que deu origem aos muçulmanos, que hoje são o inimigo de Israel, o inimigo do povo de Deus na Bíblia. Abraão é o pai de Isaque. Isaque quer dizer riso, sorriso, alegria, resposta da promessa que deu origem aos judeus, aos israelenses. Abraão também é considerado o pai dos cristãos, porque Cristo veio da promessa de Deus, da aliança de Deus com Abraão, e Jesus veio para mover a nação de Israel na direção que deve andar. Então, queridos, Jesus é o cumprimento de uma aliança, diga aleluia. E quando Jesus veio a Israel, muitos não aceitaram, muitos não o reconheceram como sendo o Messias, porque eles entravam diante de Deus para pedir o que lhes desse prazer. Na época que Jesus veio à terra, Roma era a capital do mundo. Roma era o maior império, Roma governava o mundo conhecido. E, portanto, Roma, naquela época, governava Israel porque havia invadido, dominado todo mundo e sujeitado segundo as suas regras, segundo a sua lei. E o que os judeus, o povo de Israel queria? Que o Messias viesse a cavalo, sacasse da sua espada e derramasse o sangue dos inimigos de Israel. Ou seja, eles queriam que Jesus viesse fazer guerra contra os romanos. Só que quando Deus enviou Jesus, Ele não veio na superficialidade aqui da terra, Ele foi mais profundo, Ele enviou Jesus para resolver o cativeiro da nossa alma. Ele não vem nos livrar dos inimigos da terra, Ele vem nos livrar do inimigo da nossa alma, que é aquele que tem poder para assassinar a alma. A Bíblia fala que nós não devemos ter medo daquele que mata o corpo, nós devemos temer aquele que tem poder para matar a nossa alma, ou seja, a segunda morte, porque se o inimigo conseguir matar a tua alma, ele vence a batalha e você perde a salvação eterna em Cristo Jesus. Diga aleluia. Quando Jesus foi enviado pelo Pai para nos livrar do inferno e do cativeiro de toda a eternidade, Ele derramou o seu sangue na cruz. E o sangue de Jesus derramado foi para vencer o inferno, não foi para vencer os romanos. É por isso que a Bíblia nos instrui que a nossa luta não é contra a carne, nossa luta não é contra pessoas, nossa luta é contra o inferno. A nossa luta é contra demônios, contra Satanás e seu exército de demônios. Onde? Lá fora, ali na rua? Não, meu irmão, nas regiões espirituais. Essa espada aqui, ela é profética. Algum tempo atrás, o Senhor me deu uma visão onde Ele me entregava uma espada de fogo, e profeticamente eu finquei ela no altar da família Betel. Porque o altar da igreja é o arsenal, é onde temos as armas, é onde vem a revelação,
é o lugar onde nós simbolicamente, espiritualmente, acreditamos ser um portal onde Deus emana do seu poder através de nós. Ou seja, é no altar que está o trono de Jesus, amém? E essa espada aqui, ela nem tem fio, é bonita, é pesada. Mas imagina se eu pegar essa espada aqui, que literalmente está cega, e com esse escudo, que é bonitinho. Eita, meu Deus, alguém me ajuda aqui, me ajuda aqui, isso. Deixa eu, sacar a espada aqui. Essa espada que é cega, e pegar aquele escudo ali, que é bonitinho, que profeticamente está bem desenhado, e falar, vem capeta que eu estou armado, eu estou no salvo. Primeiro, que com essa espada, mesmo que ela fosse afiada, e aquele escudo, mesmo que ele fosse maior que eu não ia conseguir ferir o inferno. Porque demônios são espíritos, e armas carnais, armas físicas, não mata demônio. Pastor, é que você está indo com a arma errada, por que não pega uma pistola, uma metralhadora, um raio laser? Mesma forma, querido, demônio não é morto por tiro, por bala, ou até por raio laser. Quem entende, diga amém. 2 Coríntios 10:3 está escrito assim: pois, embora vivamos como os homens, não lutamos segundo os padrões humanos. É por isso que Jesus não lutou nos padrões do homem, nos padrões que Israel queria. As armas com as quais lutamos não são humanas, pelo contrário, são poderosas para... Tem alguém aqui? São poderosas para destruir? Que fortalezas são essas, meu? Fortalezas são ferramentas do inferno para nos atingir, para nos aprisionar e para nos roubar da salvação em Cristo. E onde é que o inferno atua? Na tua alma. E o que é alma? É a fonte de nossas emoções, ou seja, fortalezas espirituais. Hoje, para você entender direitinho o que é, quer dizer pensamentos. Pastor, você quer dizer que o diabo atua na minha mente? É, filho, na tua mente. O que leva uma pessoa a se suicidar, senão uma voz gritando na sua mente: vai, se mata. O que faz uma esposa adulterar, o marido trocar a esposa por outra, a não ser, vai lá, faz o que você gosta, sente o prazer. O que faz uma pessoa desistir dos caminhos do Senhor são pensamentos, são ideias, são fortalezas mentais, são argumentos. Olha só o que diz no versículo 5: com as armas espirituais nós destruímos argumentos e toda pretensão que se levanta contra o conhecimento de Deus. Sabe por que você vem para o culto e não gosta de prestar atenção na palavra? Porque o inferno arrumou uma brechinha para trabalhar na tua mente. Tem pessoa que vem para o culto e hoje não consegue nem se libertar do celular, porque de uma maneira ou outra o inferno tem uma legalidade para estar no pensamento dela. Olha, eu não concordo com o que o pastor está pregando, porque na maioria das vezes tem uma fortaleza do inferno na tua mente se levantando aí dentro para que você não adquira o conhecimento da palavra de Deus. Quem está entendendo? E levamos cativo todo pensamento para torná-lo obediente a Deus, a Cristo. Quando você consegue levar a tua mente cativa, ou seja, escrava à vontade de Deus, e a Bíblia fala que a vontade de Deus ela é boa, ela é agradável, ela é perfeita. E onde que começa? Na mente. Quem está entendendo? E quando nós lemos aqui, querido, nas Escrituras que diz: diga ao fraco, eu sou forte, ou na tradução NVI que diz: diga ao fraco, eu sou um guerreiro, nós devemos entender que o Senhor está nos convocando para uma batalha.
Repete novamente assim, fala assim: eu sou um guerreiro. Fala assim: um guerreiro forte. Amém? Mas onde é o nosso campo de batalha? Eu falo para você, 24 horas de oração foi um campo de guerra, um campo de batalha. O Senhor falou: traz a espada e coloca lá no altar. Deixei ela aqui o tempo todo. E em nenhum momento quis derrubar demônio com ela. Quase que caiu foi eu. Que ontem no finalzinho do encerramento eu já estava às 18 horas, porque das 24 eu descansei durante 6 horas. Então 18 horas eu permaneci aqui, na nave, porque eu fui descansar, eu fui dormir ali embaixo, na casa pastoral. Dormi não, deitei e fiquei concordando com os irmãos. Até no sonho eu ficava: amém, eu concordo, em nome de Jesus. No finalzinho eu já estava meio fraco. Peguei essa espada aqui e tentei rodar. Meu irmão, quando eu rodei, a espada quase me derrubou. Por quê? Porque a nossa batalha, o nosso campo de batalha não é no físico. O nosso campo de batalha é nas regiões espirituais. Diga amém. E o que acontece quando Deus nos chama para a batalha no campo espiritual? A gente já entra com cara de vencedor, meu irmão. Olha para a pessoa que está do teu lado e fala assim: parabéns, você tem cara de vencedor. E quem é uma pessoa que tem cara de vencedor? É aquela que finge, é aquela que engana? É o 171 gospel? Não, meu irmão. Diante dos homens tem que estar cheio de gente maquiado, fingindo que é crente e não é. Mas diante de Deus só tem cara de vencedor quem é filho e que realmente está pronto. No mundo espiritual não é aparência, a aparência não importa. No mundo espiritual o que manda mesmo é a alma, é o espírito, é o poder de Deus fluindo dentro de você. E quando nós entramos numa batalha, no campo espiritual, com cara de vencedor, sabe por que isso acontece? Porque de fato nós somos mais que vencedores. Não é para qualquer um, é só para quem entende, é só para quem está pronto para adorar, é só para quem está pronto para ser filho de Deus através do sangue de Jesus, amém? Onde é esse campo? No mundo espiritual. E quem é o nosso inimigo? O inferno, os demônios. E no mundo espiritual, querido, não dá para lutar com armas carnais. Nossas armas são espirituais. Efésios 6:10. Finalmente, fortaleçam-se no Senhor e no seu poder, vistam toda a armadura de Deus, para poderem ficar firmes contra as ciladas do diabo. Pois a nossa luta não é contra pessoas, mas contra os poderes e autoridades, contra os dominadores deste mundo de trevas, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Quando em Joel, Deus falou por boca do profeta: forgem espadas dos discos de arado, forgem lanças de suas foices, e gritem: eu sou forte, eu sou um guerreiro. Ele não estava falando para a gente construir armas físicas, mas sim se preparar espiritualmente para lutar contra o inferno. E é por isso que nós devemos ser perseverantes na fé. Nós não vencemos batalhas espirituais nunca, jamais com armas físicas. O inferno nunca será vencido com armas humanas. Precisamos de armas espirituais. E onde é que estão essas armas espirituais? Finalmente fortaleçam-se do Senhor. Fala assim: as nossas armas espirituais estão em Deus. Quem entende? A nossa arma, meu irmão, a nossa força, o nosso poder não está em dinheiro, não está em autoridade aqui na terra, não está em bens e riquezas. O nosso poder está em Jesus. E só é poderoso, só pode vestir a armadura de Efésios 6, aquele que crê na Bíblia e nas suas revelações.
E quando a Bíblia fala para você dizer que é fraco, estando fraco, você tem que gritar e dizer que é forte, o que na maioria das vezes a gente faz quando está fraco? O que você costuma fazer quando está fraco? Vai para cima do inimigo ou corre de medo, ou desiste? Vamos falar das 24 horas de orações. Que tremendo, querido. Eu sou um cara meio diferente, não tenho nada contra quem é normal. Mas muitos gostam de orar de joelhos. Eu gosto de orar andando. Não sei porquê. Eu oro de joelho também. Mas 90% da minha oração é dando volta. E eu tenho um aplicativo aqui no meu aparelho, que ele mede, na verdade eu tenho dois, que mede o meu, acabou de cantar um aqui, que mede o meu comportamento físico, dá alguns números do meu dia de movimentação. Faço isso para não ter uma vida sedentária. E nenhum desses aplicativos aqui, ele mede com exatidão quantos passos a gente dá por dia. Alguém aí tem esse aplicativo aí no celular? Tenho aqui conectado com o celular, tenho conectado aqui com o aplicativo. Quando eu vou pedalar, tem um aplicativo que mede os meus batimentos cardíacos, a distância, a velocidade, força, enfim. Esse aplicativo que eu possuo me informou que na sexta-feira, porque eu e minha esposa chegamos aqui às 16 horas, sexta-feira das 16 horas até a 0 hora, meia-noite, eu dei 16 mil passos. Sexta-feira, 4 horas da tarde, a gente fez uma faxina, organizamos, oramos para a oração, nos preparamos para a oração, e até meia-noite, quando o aplicativo zera para começar de novo, ele disse que eu dei 16 mil passos. Pela distância, pela medição dele, 11.200 metros, 11.200 metros, ou seja, 11 quilômetros. No sábado, esse aplicativo medindo, diz de 0 horas até as 18 horas, eu dei 23 mil passos, totalizando 26 quilômetros nas 24 horas de oração. 26 quilômetros dá para ir até onde? Um pouquinho mais. 26 quilômetros, realmente a medida do Tatuapé, indo pela Ayrton Senna, né? 26 quilômetros, dá para ir até a tua casa? Pastor Tiago, dá um pouquinho mais a distância, né? Ai, pastor, mora a 2 quilômetros da igreja. Glória a Deus, meu irmão. Só que quando eu estava cansado na oração, a minha esposa mesmo falou, olha, você não estava orando, você estava correndo dentro da igreja. Eu falei, é porque Deus tem pressa, Deus quer salvar muita gente. Então quem já orou comigo sabe, para me acompanhar tem que ter força nas canelas. Eu estava orando e no momento que eu cansava, eu não sentava e ia dormir. Eu não sentava e parava de orar. O que eu fazia? Eu dava a volta, subia aqui no altar, ajoelhava e metia a cara no pó e continuava orando. Eu orava aí, marchando, vinha que estava cansado, ao invés de parar, tinha consistência, porque no meu coração eu falei, Senhor, eu vou te oferecer como forma de adoração, 24 horas de oração através da igreja. Eu estive presente 18 horas, mas aconteceu às 24 e não houve furo, porque às 6 horas que eu descansei, tinha uma equipe aqui orando. Quando nós estamos cansados, queridos, em uma maratona, em algum momento da vida, é comum a gente parar para descansar, sim ou não? É no momento do descanso que muitos desistem. Eu orava e me cansava, e quando eu vinha aqui para o altar, recobrar as forças, continuava, perseverava na oração, aí Deus revelava, aí Deus falava. Aí Deus trazia no meu coração uma direção, um entendimento. Quem está entendendo, diga amém. A Bíblia fala que durante o descanso, o Senhor dá aos seus, ou seja, o galardão de Deus, Ele dá durante o descanso. Quem entende, diga aleluia.
E foi numa dessas paradas estratégicas, queridos, que quando eu vim aqui para o altar e me lancei no chão e continuei orando, o Espírito Santo falou assim para mim: está fraco? Eu falei: estou. Ele falou assim: deixa eu te fazer forte no Espírito. Muitas vezes nós estamos cansados na carne, e a gente lança essa fraqueza da carne para o Espírito. Mas a Bíblia fala que, mesmo cansado na carne, você tem que estar conectado a Ele, para Ele te fazer forte. E sabe o que é melhor, querido, de tudo isso? É que o Espírito Santo também me deu uma na lata. Porque muitas vezes a gente está fazendo alguma coisa para Deus e se acha o máximo. Por que eu perguntei a distância da tua casa? Porque quando a gente faz algum esforcinho para vir para o culto, ou quando a gente faz um esforcinho para vir para as 24 horas de oração, quando a gente faz um jejum, dá uma oferta, quando a gente constrói algum projeto na igreja, a gente se acha. A gente acha que porque está fazendo alguma coisa no reino de Deus, está fazendo um favor para Deus. E eu não podia ser diferente. Quando eu cheguei aqui no final e o aplicativo me mandou uma mensagem falando, dando os parabéns. E ele falou assim: parabéns, nesses últimos 2 dias você percorreu a maior distância de toda a sua trajetória. Você deve estar se sentindo destruído. Eu falei: é Satanás falando. 24 horas de oração, 26 quilômetros andando. Eu posso, olha só o que o diabo usou, o aplicativo para tentar me roubar a bênção. Eu fui destruído nada, eu estou mais vivo do que nunca, porque a carne está fraca, mas o Espírito está vibrante. O inimigo, quando constrói uma fortaleza na tua mente, por causa do teu cansaço, ele te rouba. Ontem algumas pessoas passaram por aqui, e eles falavam: pastor, acabei de sair do trabalho, mas antes de ir para casa eu vim aqui orar um pouco. Teve irmão que antes de trabalhar, chegou aqui 4 horas da manhã. Eu falei: e aí, está de boa hoje? Não, daqui um pouco eu vou trabalhar, mas eu vim fazer a minha parte. E sabe o que o Espírito Santo falou para mim quando eu falei: puxa, 26 quilômetros, 18 horas de oração ininterruptas, bati o recorde. O Espírito Santo falou: você bateu o seu, mas nunca vai se aproximar do meu. Aí eu comecei a fazer exatamente 26 quilômetros, é metade de uma viagem até o centro, é a metade até a cidade. Aí Jesus falou assim para mim: por maior que seja a distância que você percorre para fazer alguma coisa no reino, nunca será comparada à distância que é entre a sala do trono e a cruz do Calvário. A maior distância percorrida ainda pertence a Deus. O maior recorde de fazer alguma coisa pelo reino ainda pertence a Deus, por meio de Jesus Cristo. Por mais distância, por mais esforço, por mais trabalho que a gente possa desenvolver no reino, Ele ainda é o autor, Senhor e consumador de todas as coisas. A Ele pertence toda a glória, poder e aplauso, nunca nós. A maior distância ele percorreu, pois sendo Deus, esvaziou-se de si mesmo, abriu mão da sua glória para nos fazer filho. Ele se tornou maldito, ele se tornou maldição em nosso lugar, ele se tornou pecado, ele não se fez pecador, ele se tornou pecado em nosso lugar, para que nós pudéssemos ser filho. A maior distância percorrida pelo reino ainda pertence a Jesus, a maior marca é dele, é por isso que ele é o único digno de todo louvor, de toda glória, de toda adoração. Sabe o que Deus falou para mim, meu irmão? Está cansado? Descanse. Mas não faça isso em qualquer lugar, porque quando você para descansar no lugar errado, esse erro pode custar a tua vida, porque muitos desistem. Quantas vezes você tomou decisão precipitada e errada só porque estava cansado? Essa faculdade é muito longe, 2 horas para ir, 2 horas para voltar, parei, desisto. Aí hoje está reclamando do salário que ganha, está reclamando. Meu pai costumava falar assim: ó filho, estuda, porque a enxada é mais pesada do que a caneta.
Muitos estão cansados. Ah, é por isso que eu não vou lá na igreja, eu estou cansado. Tá, filho, quando Jesus voltar, fala isso para ele. Ah, Jesus estava tão cansado, por isso que eu não ia para o culto, por isso que eu não gostava da cela, eu estava cansado, é por isso que eu não lia a Bíblia, é por isso que eu não orava, é por isso que eu não sou fiel. Está cansado? Sabe o que o apóstolo Joel, sabe o que a Bíblia está falando aqui? Diga ao cansado, eu sou um guerreiro. Olha para a pessoa que está do teu lado, assim, fala para ele assim, e aí? Está cansado? O que ele respondeu para você? Está não? Fala assim, então para com essa cara de vítima e se alegra no Senhor. Quando uma pessoa está cansada, meu irmão, ela costuma desistir. Por quê? Porque normalmente quando está cansada, a primeira coisa que vem é um refresco. E quando é o inferno que manda, meu irmão, ele vai mandar um suco, vai mandar um bolo e fala, não sai daqui não, você vai ficar aqui, olha só, toda vez que você estiver cansado, vem aqui que eu faço uma massagem. É assim em muitos casamentos, o marido está cansado da esposa, e lá no trabalho chega uma menina, que coitada, na maioria das vezes é só escrava do inferno, e fala, ah, sua esposa te trata mal? Então deixa eu te tratar bem. Muitas vezes o marido não ama a esposa como deve amar, não trata, não respeita. Aí, filho, antigamente falava Ricardão, né? Eu não sei como é que é hoje é talarico. O outro vai lá e dá o que ela não quer o que o marido não consegue, que é atenção, que é carinho. Muitas vezes, querido, o cansaço no lugar errado vai te fazer passível de ofertas do diabo. Quem está entendendo, diga misericórdia. Ou seja, não troque o seu sonho de vida, o resultado de uma vida inteira de esforço, pela recompensa de um único momento. Ai, pastor, mas a vida é passageira, eu vou curtir a vida. Sabe o que é uma coisa mais passageira ainda, meu irmão? É um momento. Se você acha que uma vida inteira é passageira, imagina só um momentinho. O momento de Abraão custou a guerra que nós vivemos até hoje. Um momento de descanso, um momento de desistência, pode estar te custando muitos sonhos que você hoje percebeu que não deveria ter aberto mão. E a tua salvação, meu irmão, é só por um momento? É só para o culto de hoje? Poxa, eu fui para o culto, eu sou crente, mas amanhã quando vem o prato do inferno, você esquece que é filho, você esquece, só um pecadinho, não tem nada a ver, todo mundo faz. Quem está entendendo? Filho, aceita o conselho? Quando estiver cansado, você deve parar para descansar e nunca para desistir. Lembre-se, o melhor descanso ainda é no altar do Senhor, nos braços do Pai. Este mês é o mês da perseverança, é o mês da Romanos 12:12, preste atenção que já estamos acabando. Alegrem-se na esperança. Fala assim, esperança é fé. Como é que está a tua alegria? Como é que está a tua fé? Pastor, a minha fé continua pequena, continua a mesma, não muda nunca. Sabe por quê? Porque a Bíblia fala que a fé cresce quando você ouve a palavra de Deus. Se você não anda lendo a Bíblia, se você não anda ouvindo o Espírito Santo falar contigo, se você vem para o culto e não consegue se concentrar no que Deus fala, você é uma pessoa sem fé. Como é que vai sentir alegria se não tem fé? Como é que vai sentir alegria na esperança se não espera nada? Mas é que a minha vida é só notícia ruim. Por quê? Porque você não tem fé. Você já parou para descansar e está acostumado a ser servido pelo garçom do inferno. Ele vem ali, dá um descansinho naquele momento e amanhã continua, Não é assim que Jesus quer contigo, meu irmão. Se alegre na fé, seja o paciente na tribulação. O que é ser paciente na tribulação? É entender que tribulação não é problema, não é sofrimento, não é morte, não é o fim. Tribulação é, segundo as Escrituras, uma oportunidade de ter o caráter aprovado. E um caráter aprovado é o caráter que persevera na esperança. Então tribulação, meu irmão, na tua vida, problema, dificuldade, é uma oportunidade de você praticar o que a Bíblia está dizendo para você fazer.
É problema? Glória a Deus, aleluia, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Ah, é problema. Aí tem uns que abrem a boca, amaldiçoa, reclama, xinga, desiste, quebra tudo. Por quê? Ah, mas é só comigo que acontece coisa errada. Não, não se preocupe com as pessoas que estão ao teu redor. Se ela está com problema ou com coisa, com dificuldade, entenda, a boca do adorador, ela não amaldiçoa, pois da mesma fonte não sai água boa e água ruim. E aquele que crê em Jesus, assim diz as Escrituras, rios de vidas fluirão do seu interior para a eternidade. Perseverem na oração. Meu irmão, 24 horas de oração, o Espírito Santo colocou no meu coração, e não deveria ser no ambiente melhor do que no mês da perseverança. Perseverar na oração. Ah, a casa caiu, o problema está ruim, a dificuldade tomou de conta. O que você faz? Desiste? Vai para a oração, meu irmão. Alegria, paciência, perseverança na oração. Deus responde a oração de filho. Deus responde a oração de filho que ama o reino, que tem o foco na sala do trono, que tem o foco no caminho que é Jesus. Alegria na esperança e muita paciência na tribulação. E perseverança na oração, meu irmão. Este é o segredo do sucesso da tua vida. Quer ter sucesso na vida? Em tudo. Alegria na esperança, paciência na tribulação, perseverança na oração. Você é um guerreiro. Olha só Daniel, capítulo 10, versículo 8. Quem foi Daniel? Um profeta do Senhor, meu irmão, que passou a maior parte da sua vida no cativeiro na Babilônia. Pensa num cara bem de vida, um cara da alta sociedade, da nobreza, criado em palácio. Quando ele estava ali no auge da sua juventude, veio o exército inimigo, invadiu Jerusalém, matou família, levou ele cativo. E sabe o pior que aconteceu com Daniel? Transformaram ele num eunuco. Quem sabe o que é eunuco? Olha aí para o teu irmão do teu lado e fala assim: e aí, sabe o que é um eunuco na Bíblia? Ele está com cara de quem sabe, ela está com cara de quem sabe. Fala para ele assim: o eunuco na Bíblia é uma pessoa castrada. Castraram Daniel, tadinho. Orava 3 vezes por dia. Por causa da oração foi lançado na cova dos leões. E sabe o que é melhor ainda? Que você não vai ver em nenhum momento na Bíblia Daniel reclamando de nada. E ele viveu essa experiência aqui. Versículo 8, capítulo 10. Assim fiquei sozinho, olhando quando aquela grande visão. Ou seja, Deus deu uma visão que é uma grande revelação para Daniel. Você pode ler o capítulo 10 inteiro para entender o contexto. Fiquei sem forças. Daniel ficou? Ele ficou? Fala assim: Daniel estava fraco. Entendeu? Muito pálido e quase desfaleci. Ou seja, quase desmaiou. Então eu ouvi falando e, ao ouvi-lo, caí prostrado, rosto em terra, e perdi os sentidos. Daniel apagou diante do anjo do Senhor. Versículo 10. Em seguida, a mão de alguém tocou em mim e me pôs sobre as minhas mãos e meus joelhos vacilantes. O cara apagou, o anjo tocou, ele ficou assim com as mãos no chão e já ficou de joelho, tremendo, mas se levantou. Diga aleluia. Versículo 11. Ele disse: Daniel, você é muito amado. Preste bem atenção ao que vou lhe falar. Quando Deus quer falar contigo, meu irmão, é bom você prestar atenção para não perder o caminho. Levante-se, pois eu fui enviado a você. Quando ele me disse isso, pus-me de pé tremendo.
Ou seja, Daniel teve uma visão, quando ele viu o anjo do Senhor de pé, ele descreve o anjo aqui nos versículos anteriores, ele desmaiou, ele ficou desfalecido, o anjo tocou nele, ele começou a recobrar as forças, mas ainda ficou ali de joelho. O anjo começou a falar: presta atenção, porque Deus quer falar contigo, filho, Ele te ama, você é importante. Então Daniel já ficou de pé. Ele prosseguiu. Não tenha medo, Daniel. Desde o primeiro dia em que você decidiu buscar o entendimento e humilhar-se diante do seu Deus, suas palavras foram ouvidas e eu vim em resposta a elas. Sabe o que aconteceu aqui? Daniel começou a orar. E ele mesmo fala: e eu fiquei 21 dias orando. É por isso que quando a gente faz jejum de Daniel, a gente faz 3 semanas. E quando Daniel começou a orar, imediatamente Deus deu ordem ao seu anjo: vai lá e fala isso para o meu filho, leva a revelação. Só que o inferno não quer que você seja restituído, o inferno não quer que você ouça Deus, o inferno não quer que você recupere as suas forças no Senhor, o inferno não quer que você voe alto como a águia, porque Isaías diz que aquele que espera no Senhor renovarão suas forças e voarão alto como águia. O inferno quer que você fique rastejando igual minhoca, quer que você fique caído, com dodóizinho. Ai, coitadinho de mim, ninguém tem dózinha de mim. O inferno, ele sempre vai se opor à restituição de Deus na tua vida, nem que para isso ele mova os anjos, os demônios nas regiões espirituais para travar a tua bênção. É por isso que muitos, ao invés de querer orar, preferiram dar um argumento: eu não posso ir por causa disso. Ô minhoca, preste atenção, Deus está falando contigo. Sabe o que é minhoca? É isca. Minhoca é comida de galinha. Deus não te escolheu para ser isca para nada. Deus te escolheu para ser um filho que voa alto como águia. E quem voa alto como águia enxerga de longe, meu irmão. Escolhe o alvo e fala: é para ali que eu vou. Olha só como o diabo se opôs a Daniel durante 21 dias, versículo 13. Mas o príncipe do reino da Pérsia me resistiu 21 dias. Então Miguel, um dos príncipes supremos, sabe o que é um príncipe supremo? Anjo do exército de Deus. Em Apocalipse capítulo 12, esse anjo aqui venceu o exército do inferno junto com Satanás. É o anjo da guerra do Senhor, é o general de guerra de Deus. Fala: vai lá, Miguel, passa a espada e resolve para mim essa situação. Quem está entendendo? Veio a minha ajuda. É isso aí que acontece quando você ora, meu irmão. Você ora imediatamente, porque Ele te ama, Ele envia o anjo para trazer a tua provisão, para trazer a tua resposta, para trazer o suprimento, para trazer a cura para você, a força que você precisa. O inferno manda outro exército e Deus fala: Miguel, vai lá e resolve para mim. Desde o primeiro momento, a oração do povo que ama Deus tem resposta no céu, meu irmão. Se está demorando, é porque você desiste em questão de minutos. Você ora agora e quer receber daqui a pouco. Nem pizza, nem comida de fast food você pede e 10 minutos depois chega. Nem no balcão da lanchonete: traz aí um x-salada. Você tem que esperar a fila andar para chegar a tua vez. E por que você acha que o reino de Deus é assim? Senhor, me dá, para me dar prazer, senão eu desisto. Filho, quando Deus te chama de forte, quando Deus fala para você confiar nele, porque as armas que você precisa estão nele, é porque ele sabe o que é melhor para você. Quem entende, diga aleluia. Satanás sempre vai enviar demônio, meu irmão, para roubar a tua força, para tirar a tua paz, para tirar a tua alegria, para diminuir a tua fé. Ter alegria na fé, na paciência, para poder suportar as tribulações, você só consegue vencer isso com muita oração.
Qual foi a última vez que você perseverou? Qual foi a última vez que você permaneceu aí anos orando por um propósito? Eu orei pelo meu cunhado se converter quase 15 anos. Está ali a esposa dele que concorda comigo. Quase 15 anos eu orei para o meu cunhado se converter. Tive o privilégio, batizei ele. Sabe o que aconteceu depois que ele se batizou? Morreu. Está ali a viúva do meu cunhado, finado Edmundo, pai do Maico. 15 anos perseverando. Foi a primeira pessoa que eu falei, esse eu vou ganhar para Jesus, quando eu voltei do encontro com Deus. Ai, pastor, você orou 15 anos, mas ele morreu. Eu tenho certeza que está na glória do Pai, porque se eu tivesse desistido, nem eu nem ele estaríamos salvos. Eu não estaria aqui, porque o inimigo teria roubado a minha paz, teria me roubado a minha salvação. Porque uma pessoa que persevera em oração, é uma pessoa que crê em Deus, que pratica a palavra, que anda na Bíblia, meu irmão. Para de desistir em minutos. Aprenda a vencer as fortalezas da tua mente. Olha só, as armas com as quais lutamos não são humanas, pelo contrário, são poderosas em Deus para destruir fortalezas. Destruímos os argumentos e toda a pretensão que se levanta contra o conhecimento de Deus, e levamos cativo todo o pensamento. Todo o pensamento. Olha só alguns argumentos que o inferno gosta de falar na tua vida para te roubar, para te justificar na preguiça, para colocar no teu coração o culpado. Porque quando eu acho o culpado por minha desistência, para mim está tudo bem. Olha, eu desisti porque eu só vivia doente, por isso que eu não ia para o culto. Ah, meu irmão, se você está doente, o lugar da cura é a casa de Deus. Ah, mas eu desisti, eu saí dessa igreja porque o pastor não pregava o que eu gosto de ouvir. O que você gosta de ouvir está lá no inferno, não é na casa de Deus. Não sai da boca de pastor, não sai da boca de profeta. O que o homem, o que a carne gosta de ouvir, ela vem do inferno. A voz, o argumento do inferno é o que dá prazer na nossa carne. Fala-se misericórdia. Ah, eu não acredito em demônio. O fato de muitos não acreditarem em demônio não quer dizer que eles não existam. Fica até mais fácil para o inferno, porque tudo o que ele precisa para te destruir é que você não acredite que ele pode te matar. Então você baixa a guarda, você não ora, você não entra em comunhão com o Espírito Santo, e ele toma conta de você. O Espírito Santo de Deus, querido, é a arma que vem do alto, é o poder que vem do alto que Jesus Cristo prometeu. Permaneçam, perseverem, porque virá do alto sobre a vida de vocês o poder. Quando o Espírito Santo descer e batizá-los, então vocês testemunharão. Ou seja, você só vai dar testemunho daquilo que você viveu, e isso você vai viver quando o Espírito Santo mora aí dentro, meu irmão. O apóstolo Paulo, no capítulo 12 de 2 Coríntios, ele relata que foi arrebatado em espírito ao terceiro céu. E ele diz assim, lá eu vi coisas indizíveis. Ou seja, ele viu coisas que não dá para falar com a língua humana. Não existe idioma na terra que transmita com eficiência o que o apóstolo Paulo viu no céu. E quando ele continua dizendo, e olha, para que eu não me ensoberbeça, para que eu não me envaideça, Deus permitiu que Satanás me colocasse um espinho na carne. Sabe, fazer alguma coisa para Deus e querer aplauso, querer glória. Ah, porque eu toquei louvor e a igreja aplaudiu. O aplauso é dele, meu irmão, nunca é seu. Olha que eu sou o maior dizimista da igreja, glória a Deus seja. Não faça isso por vaidade, faça isso para a glória de Deus. Porque se você é o maior dizimista da igreja, é porque Ele abriu a melhor porta de emprego, Ele te deu o maior salário, e isso não é para a tua vaidade, é para a glória dEle. O apóstolo Paulo, meu irmão, diz assim, olha, Satanás colocou um espinho na carne. Vamos ler 2 Coríntios 12, 7. Para impedir que eu me exaltasse por causa da grandeza dessas revelações, foi-me dado um espinho na carne, um mensageiro de Satanás para me atormentar. 3 vezes roguei ao Senhor que tirasse de mim. Ah, meu irmão, para um homem do nível de Paulo,
Orar 3 vezes a mesma oração, isso é perseverança. Quantas vezes você orou pela coisa que você tanto sonha? O apóstolo Paulo orou 3 vezes pedindo para Deus a mesma coisa. E olha a resposta de Deus para o apóstolo Paulo foi, versículo 9: mas ele me disse, minha graça é suficiente para você. É isso que você quer, Paulão? Vou te dar minha graça, já é mais do que você precisa para viver em Cristo. Pois o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza, portanto eu me gloriarei ainda mais alegremente nas minhas fraquezas, para que o poder de Cristo repouse em mim. O apóstolo Paulo, quando Deus falou para ele, a minha graça já te basta, ele falou, amém, Senhor. Então deixa o mensageiro do diabo aí, quer andar ao derredor que fique, eu só não vou dar ibope para ele está ali, eu me lembro, fora de Deus não tem vida, fora de Jesus não há vida, fora de Jesus o que tem? É o diabo bramando como um leão querendo me tragar. O apóstolo Paulo se alegra até mesmo no inferno combatendo ele se alegra até nas tribulações, isso tudo para nos ensinar, porque no versículo 10 ele diz assim, por isso, por amor de Cristo, regozijo-me nas fraquezas, nos insultos, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, pois quando eu sou fraco é que eu sou. Qual era mesmo o teu motivo para reclamar de Deus aí? Qual é o motivo mesmo para você desistir? Qual é o motivo mesmo para você não querer vir para o culto? Qual é o motivo mesmo para você não fazer jejum? Qual é o motivo mesmo que você tem para não entregar o dízimo com fidelidade na casa do Senhor? Qual é o motivo mesmo que você tem para não ir para o céu? Ah, meu irmão, aprenda com o Espírito Santo a se gloriar nas dificuldades. Ser fraco nos torna dependente do Espírito Santo. E uma pessoa dependente do Espírito Santo, porque para mim dependente é viciado. E uma pessoa viciada na voz do Pai, meu irmão, ela recebe todo o tempo sabedoria em sua palavra. Nós não fomos chamados para ser igual ao mundo. O mundo quer bênção, quer riqueza, quer glória, quer aplauso, quer reconhecimento, mas nós, porque somos diferentes, nós podemos fazer a diferença do mundo. Que graça seria nós no mundo se fosse apenas mais do mesmo? Que graça você faria no mundo se no mundo de trevas você é só mais um que se esconde nas trevas? Jesus te chamou para fazer a diferença no mundo, sendo luz, porque vocês são a luz do mundo. Ele te chamou para ser o sal na terra, porque Ele tem em você um sabor diferente. Você é aquela pessoa que dá sabor à vida, que dá sabor, que dá alegria ao ambiente, meu irmão. Então não se preocupe em ser fraco, não se preocupe em se alegrar com muitas dificuldades e provação. Sabe por que a tua vida é difícil? Porque você precisa depender do Espírito Santo. Ai, pastor, eu estou triste porque eu não tenho dinheiro. Você pode ter dinheiro e vai continuar do mesmo jeito, porque a tua riqueza não está em dinheiro, a tua felicidade não está em ausência de problema, a tua alegria tem que estar na presença do Pai, em nome do Senhor Jesus. E só para quebrar, quem é forte, não precisa de ajuda. Quem é forte já é autossuficiente. Para que eu vou para a igreja se eu sei o que é melhor para mim? Por que eu vou para a igreja se eu sei onde o calo aperta? Olha, eu não tenho dinheiro para abastecer o carro. Está onde hoje? Na praia? No sítio? Na balada? Não tem dinheiro para vir ouvir a voz de Deus, porque o mundo ainda é mais atrativo, as coisas dessa terra, é por isso que tem uma guerra dentro, é por isso que pede e não recebe, e quando recebe para fazer coisa errada, é por isso que o Senhor nem dá. Ser fraco é confiar no Senhor, é depender e entender que mais do que vencedores somos em todas as coisas que procedem do Pai. Quer ver a diferença na tua vida? Seja perseverante na adoração, seja perseverante na oração, seja perseverante na palavra de Deus. Somos fracos, mas perseverantes em Jesus Cristo. Fica de pé, eu quero orar com você.
Essa palavra foi um pouco comprida, mas necessária para trazer o esclarecimento no coração de muitos. Como eu disse, é fruto de um dos momentos na oração de 24 horas. O Espírito Santo está neste lugar, meu irmão, porque aqui ele é celebrado. E tudo que o Espírito Santo quer de você essa noite é que você abra o coração e dá um lugarzinho para ele ser a voz de Deus em tua vida. Ele vai mostrar para você que apesar das tribulações, das dificuldades, você é um filho amado, e que a tua oração, se não está sendo atendida, é só pelo fato: você não conhece a vontade de Deus, você está pedindo algo que vai te afastar de Deus. Põe a mão no teu coração em nome do Senhor Jesus. Pai, em nome de Jesus, eu te peço perdão em comunhão com a tua igreja, em concordância com os filhos aqui presentes, Senhor. Queremos nos arrepender diante do teu altar, no centro da tua presença. Queremos nos arrepender, porque, Pai, nesse dia, nós aprendemos que, apesar das tribulações, dos insultos, das perseguições, a nossa maior alegria é ouvir a tua voz, é buscar a tua face, é adorar o teu santo nome. Que tribulação, segundo a definição do dicionário, é problema, é choro, é dor, é sofrimento, mas segundo as Escrituras, é um canal, é um aferidor de caráter de filho. Nos dias de tribulação, nós adoramos e confiamos em Ti, perseverando na oração e adorando o Teu santo nome, Senhor. Um caráter aprovado nos faz permanecer perseverantes, com muita esperança nas Tuas promessas e na Tua ação. Perdoa, Senhor, por muitas vezes entrarmos diante de Ti para pedir e pedir mal. Senhor, ensina-nos a ter prazer em Tua palavra, em Tua presença. Ensina-nos a andar nos Teus caminhos como sim o Senhor deseja. O Senhor conhece o coração de cada filho e sabe que muitas vezes pedimos de maneira inocente. Uma vez meu filho com 5 anos de idade pediu a chave do carro para dirigir, e eu não dei porque sabia que isso colocava a vida dele e a vida de todos ao redor em perigo. Muitas vezes nós entramos diante de Ti, Pai, querendo armas, querendo chaves, querendo ferramentas para andar por caminhos que nos colocarão em risco, que nos afastarão de Ti, porque nem todos os caminhos conduzem a Ti, mas muitos dos caminhos que escolhemos, na maioria das vezes, todos eles nos levarão para longe de Ti. É por isso que eu quero clamar, Senhor, que o Teu toque de glória e poder hoje venha na Tua igreja de uma maneira extraordinária e surpreendente, para operar a Tua cura, para trazer o entendimento, para forjar, queridos, forjar, Senhor, dentro de nós a maior arma, a maior fortaleza, a habitação do Espírito Santo. Toque em nossos corações, Senhor. Coloca a convicção de que a Tua palavra é luz para o caminho, é toda a estratégia que necessitamos. Que a nossa adoração é a maior de todas as ferramentas para remover barreiras e dificuldades. Ensina-nos, Senhor, a sermos fortalecidos na Tua palavra. Ensina-nos, Pai, a sermos fortalecidos